agora, Josefa? O filho estava ali pronto para levá-la. Que aperto no coração! Como largar seu cantinho sossegado, sua casinha, seu quintal. E Felisberto, como ia ficar sozinho? Toda a sua vida estava plantada ali naquele pedaço de chão. Tudo foi construído com muito suor, dedicação e amor por ela e Germano. Ali os filhos nasceram e cresceram. Ali ela viveu alegrias e tristezas. Com o tempo todos se foram, mas Felisberto nunca a desamparou. Desde sua viuvez ele estava por perto. A doença levou Olavo. A tristeza pela falta do filho consumiu o marido e ele também partiu. Otávio ganhou a estrada e a deixou sem notícia por tantos anos. Olívia teve seu destino traçado. Não fosse pela chegada de Moira e o apoio de Felisberto, ela não teria encontrado forças para seguir em frente. Só lhe restava Felisberto, de tudo o quanto ela tinha vivido. Perdeu os pais ainda menina. Os irmãos foram distribuídos feito galinhas e deles nunca mais ela teve notícias. Fugiu da casa da madrinha. Coitada, deve de ter sofrido por sua ingratidão. Não tinha coragem de deixar Felisberto. Ainda que fosse para seguir o filho, não tinha coragem. Josefa passou uma boa parte da noite fazendo uma retrospectiva de sua vida. Quando pegou no sono, era quase dia claro. Foi duro tomar a decisão, mas ela tomou. E de manhã, concordou em ir passar uns dias na casa do filho. Insistiu para Felisberto ir também. Mas quem ia cuidar das galinhas, da horta, dos doces, das encomendas? Pela primeira vez desde a morte de Germano, Zefinha se afastava de casa, se separava de Felisberto. A figura comprida e magra do amigo ficou ali na varanda acenando-lhe, enquanto o carro de Roberto se distanciava devagar pela estradinha de chão. Sentada no banco de trás do veículo, espremida entre as netas, bem perto do filho, Zefinha entendeu o quanto Felisberto significava para ela. Isabel a recebeu com aquele entusiasmo que lhe era peculiar, e as duas se entrosaram logo de início. Os assuntos eram inesgotáveis. Ambas entendiam muito bem de plantas e de culinária. A troca de conhecimentos e experiências foi natural e proveitosa para elas. Só abandonaram o assunto quando Lalá chegou na tarde de quinta-feira para rever a amiga e conhecer os pais de Soninha. Zefinha chorou de emoção ao abraçar a amiga que não via há mais de 20 anos. E Isabel ficou encantada com a jovialidade daquela mulher que cuidava com tanto carinho de sua filha lá na pensão. Já gostava dela só de ouvir falar. Depois que conheceu então, gostava para a vida toda. Quem também ficou fascinado pela graça e charme de Lalá foi Ciro, que se deixou envolver por inteiro em sua voz melodiosa, em seus gestos delicados, em seu riso encantador, em suas vestes claras e esvoaçantes. Que mulher rara! Depois que todos, vencidos pelo cansaço, se recolheram, os dois ainda ficaram conversando na varanda, como se fossem velhos amigos, saboreando um delicioso vinho que ambos apreciavam e descobrindo suas afinidades. No dia seguinte, Lalá quis caminhar pelo sítio, e Ciro a acompanhou no passeio, mostrando-lhe os campos da propriedade, os caminhos que ele fazia sozinho em suas meditações, quando sentia falta de uma companheira. E caminhando ao lado dela naquela manhã, tudo parecia completo. Ah, se Deus permitisse, e Lalá quisesse caminhar ao lado dele pelo resto da vida, ele seria um homem realizado.
O interesse de Ciro por Lalá foi percebido e aprovado com entusiasmo por todos. E Zefinha sondou o coração da amiga, enquanto as duas se preparavam para deixar o sítio no início da tarde. Ciro é um homem muito agradável, companhia perfeita, confidenciou. Pena que não posso ficar mais. O dever me chama. Chama ele para ir na festa com você então, uai, Zefinha sugeriu. Lalá achou uma ótima ideia. E Ciro não pensou duas vezes para aceitar o convite. Assim partiram, lá pelo meio do dia rumo a Goiânia, para o lançamento do livro de Ana Carolina naquela sexta-feira. Dora preparou os canapés e sucos naturais para o evento sob as orientações de Leandra, que também instruiu Rebeca a servir os convidados. Ai, dona Leandra, será que vai dar certo? Vai ser mais fácil do que você imagina, a patroa garantiu. Fica tranquila. Agora me faz um favor. Chama o rapaz da Brasília Amarela para levar essas encomendas até a editora. Por quê? Rebeca perguntou com certa preocupação. A senhora não vai? Não. A senhora não está me deixando com esse pepino nas mãos, não é? Imagina eu na cozinha num evento desse? Vou me atrapalhar toda. Ainda mais na presença de Dona Margarete, que nem vai com a minha cara. Rebeca, vai dar tudo certo. Agora faz o que eu digo. A patroa subiu para o quarto e a menina foi telefonar. Quem atendeu a chamada foi a mãe do rapaz. Ele estava fora, a serviço. Rebeca subiu para dizer à patroa. Leandra esbravejou. Que merda de motorista é esse que não está quando a gente precisa? Leandra olhou no relógio. Não havia muito tempo. Precisava ser rápida. Teria de correr o risco de encarar a sogra e de encontrar Moira. Mas não podia falhar com Alfredo, na única vez em que ele solicitou sua ajuda. Não fique aí parada, me olhando com essa cara de... O que é que eu faço agora? Anda, coloca essas porcarias no meu carro. Se mexe, criatura. Sim, senhora. Rebeca esticou o canto da boca para disfarçar um sorriso de satisfação. Saiu rapidamente do quarto e comemorou dando pulinhos e rodopios. A patroa ia sair de casa. Ia ver gente, respirar ar de festa. Isso era tudo o que ela precisava naquele momento. Quem sabe não saía daquela tristeza sem fim de uma vez. Daquele desânimo. Tinha até se irritado, coisa que não acontecia há tempos. Dora e Rebeca acomodaram os petiscos, os sucos e todos os utensílios necessários no carro. Leandra não demorou a descer. Apareceu no topo da escadaria num vestido azul, que não era nem azul piscina, nem azul céu. Era um azul profundo, um azul forte, um azul marcante, num tecido macio que esvoaçava acompanhando todos os seus movimentos e realçava a cor clara de sua pele. Desceu sem dizer uma palavra e entrou no carro. Rebeca seguiu. Fez todo o trajeto calada. Parecia estar ausente do corpo. Na editora, o movimento de pessoas ainda era mínimo. Alfredo e Helena se ocupavam dos últimos toques na sala de reunião quando as duas entraram, com as primeiras bandejas de canapés. Ambos interromperam o que estavam fazendo para ajudá-las a transportar o restante dos comes e bebes do carro para a mesa grande da sala. Quando terminaram de arrumar tudo, a livraria já estava repleta de convidados. Margarete se aproximou e puxou Leandra para sua sala. Você viu quem acabou de chegar? A mulher perguntou irritada. Quem? Você perdeu, Leandra. Eu perdi? O quê? Não se faça de tonta. Você sabe perfeitamente do que eu estou falando? Não sei. Eu já sei de tudo. Você não precisa fingir.
Acha mesmo que eu estou fingindo? Fingindo o quê? Bernardo não é meu neto e nem filho de Alfredo. Continue. A bastarda está aí. A camponesa venceu. Essa é a sua opinião. Eu continuo sendo Leandra Lamounière, a esposa do escritor Alfredo Lamounière. Não por muito tempo. Serei a esposa dele até o fim. Essa verdade ninguém me tira. Não esteja tão certa. Eu venci, Margarete. A mulher riu, Leandra também. As duas deixaram a sala e foram se juntar aos convidados, cada qual com seus pensamentos. Margarete foi cumprimentar a escritora Alexa Larini, a quem Alfredo dispensava toda a sua atenção naquele momento. Leandra ficou refugiada num canto a observar o movimento das pessoas. A música suave preenchia o ambiente, sem prejudicar a comunicação informal dos presentes. Lalá e Ciro bebericavam numa conversa animada, enquanto se descobriam e se aproximavam mais um do outro, como se não houvesse nada à volta. Sem perceber, entravam num caminho que só faz sentido a dois e desfrutavam de cada detalhe com uma emoção genuína. Roberto e Moira também conversavam, afastados dos demais, sob o olhar atento de Zefinha e Soninha. Eles não formam um casal perfeito? Soninha cochichou. Zefinha riu e não disse nada. Não precisava. Estava na cara a atração que ambos sentiam. Esse Roberto, de verdade, era um bom rapaz. Ela nunca se enganava. Olhou então para Alfredo e teve de reconhecer. Se enganou, uma única vez. Desviou o olhar para o lado e encontrou os olhos de Leandra postos nela. Seu coração deu uma pirueta no peito. Depressa ela se voltou novamente para a neta, rezando para a outra não se aproximar. Aquela era coisa ruim. Tinha olho destruidor. Que Deus a perdoasse, mas era pura verdade. Ela não estava enganada. Viu a bichinha nascer, crescer e aprontar. Rebeca quase teve um troço ao ver Roberto e Moira juntos. Viu seu ovo de Páscoa escorregar do papel e se espatifar no chão, sem a menor chance de recuperá-lo. Os dois pareciam estar suspensos numa nuvem no céu, totalmente azul, sobre o paraíso. E ela, pequena e insignificante, plantada no chão de terra, cheio de buracos. Não ousou mover um passo. Teve medo de cair numa daquelas crateras gigantes e nunca mais sair. Precisou de um tempo para se acostumar com a ideia de que aqueles olhos doces e negros, feito duas jabuticabas, não passaram de um sonho distante. Jamais estariam nos dela, assim como estavam nos de Moira, a talzinha que havia tirado o sossego e a alegria da patroa. A patroa! Onde Dona Leandra tinha se metido? Lembrou de ir procurá-la e, num movimento desajeitado, se esbarrou em Anulfo. A mão do rapaz a amparou num gesto natural e gentil. Ela o olhou e os olhos dele a cobriu com um véu de proteção, nunca antes experimentado. Desculpa o mau jeito. Não precisa se desculpar. Ele sorriu. Você está bem? A voz de Anulfo pousou no rosto de Rebeca, aquecida pelo sopro morno de seu hálito doce e agradável, como um bálsamo curador. Acho que sim, ela respondeu sem se dar conta de sua própria voz, a qual se fundiu à voz de Alfredo que soou
através do microfone, pronunciando a abertura do evento e atraindo a atenção do público presente. Porém, os sentidos de Rebeca estavam afetados. Os ouvidos se negavam a ouvir e a compreender o que estava sendo dito pelo patrão, pois os olhos passeavam pelos circunstantes à procura da patroa. Perdeu-se dela desde o momento em que Dona Margarete a puxou para uma conversa reservada. Viu a mulher deslizar pelo salão pouco depois, conversando com um e outro, mas Leandra não tinha aparecido mais. Ela se inquietou, mas de onde estava não dava para sair abrindo caminho no meio daquela gente toda para achar Leandra. Nem ela queria largar a proteção de Anulfo. Como ele era diferente de Roberto, como era grande e bonito. Tinha os braços fortes e as mãos macias. Sentiu quando ele a segurou para não cair. Roberto era como um pássaro que voava livre no ar e pousava onde queria. Anulfo era como um pássaro manso, pássaro que conhece o dono, pássaro fiel, pássaro de jardim. De onde vinha aquela comparação boba? O que significava aquilo? Ela viu Roberto passar o braço no ombro de Moira e desviou o olhar para o rosto de Anulfo. Os olhos dele mergulharam profundamente nos dela. Sorriram um para o outro. Havia sede nos lábios fartos do rapaz. Rebeca percebeu e, encabulada, baixou o olhar. Já não era mais a mesma. O que estaria acontecendo dentro dela assim tão de repente? Onde ela estava mesmo? Rebeca. A voz de Anulfo a fez voltar-se suavemente para ele. Preciso encontrar Dona Leandra. Ela disse num fiapo de voz. Então vamos procurá-la? Eu a ajudo? Venha. Ele pousou a mão no ombro dela e juntos caminharam pela sala quase vazia, pois muitos já estavam na fila para ter o livro autografado por Ana Carolina. Leandra saiu da editora quando a atenção de todos se voltaram para Alfredo, no momento em que ele pegou o microfone para se dirigir aos convidados. Antes de sair, porém, ela olhou demoradamente para o filho, ao lado de Ana Carolina, e viu pelo canto do olho quando Rebeca trombou no pobre rapaz. Saiu sem ser notada pela porta lateral, entrou no carro e se dirigiu para o apartamento de Alfredo. Serviu-se de uma taça de vinho e saboreou devagar a bebida adocicada, que ela apreciou desde a primeira vez que experimentou no quarto de Alfredo, lá em Canteiros, no Hotel Carandes. Enquanto esvaziava a garrafa, se esvaziava também de todas as lembranças de uma vida inteira. Cada gole era uma lembrança a menos, uma dor curada, um pensamento desfeito, um sonho apagado, um sentimento congelado. Não precisava mais deles, não precisava de mais nada. Queria se fundir no silêncio e se achar no gosto doce daquela bebida vermelha, o único e verdadeiro prazer que a vida lhe proporcionou. Isso nada, nem ninguém, lhe poderia roubar. O que é a vida, senão um espaço enorme de disputa? Essa disputa desonesta e desigual. Ninguém perde nem ganha. Se enganam. Uns criam mentiras e a tornam verdade. Portanto, a verdade está dentro de cada um, e a mentira depende do ponto de vista de quem analisa o fato. Leandra não tinha mais nada para analisar. A garrafa se esvaziou e ela também. Bebeu o último gole
e subiu para o alto do edifício Bemosa. Em seus olhos a cidade foi aos poucos diminuindo os sons. As luzes perdendo o brilho, se distanciando, se transformando num rasgo escuro, num buraco sem fim. Tudo era silêncio total e vazio enorme, no qual ela mergulhou inteira, enquanto seus olhos ficaram numa estrela de brilho intenso, num humilde pedido de repouso para sua alma nua.